Boa noite, queridos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Descomplicando a Nutrição, né? Porque eu sempre falo isso para vocês aqui. A gente fazer tudo sobre nutrição não precisa ser complicado, né? Tem que ser descomplicado. Então, esse é o meu papel aqui, sempre trazer informação para vocês de maneira descomplicada, de maneira leve e sempre trazendo esse entendimento. Uma coisa que eu sempre falo, né, dentro dessas coisas do mito e verdade, hoje eu estava pensando a respeito disso, né, que essas lives aqui é aquele momento que a gente discute sobre tudo aquilo que vocês pensam que é verdade, mas é mentira, e sobre tudo aquilo que vocês pensam que é mentira, mas é verdade. E eu tô aqui para poder desvendar, para poder conversar, para poder explicar tudo isso para vocês. É sempre um prazer enorme estar aqui. Amo fazer essas lives para vocês, tenho muito prazer. Para quem não me conhece ainda, quem está aqui é novo, eu sou Fernanda Larralde, sou nutricionista, trabalho ali muito voltado para mulheres, orientando, conduzindo mulheres ao emagrecimento, emagrecimento saudável, emagrecimento descomplicado, emagrecimento com mudança de hábitos, realmente assim, desenvolvimento de novos hábitos, trabalhando muito as emoções, trabalhando muito a mente, como eu sempre falo para vocês aqui, né? O mais importante é a gente começar lá pela mente do que propriamente pela boca. Cuidar da boca, claro, é importante, do que a gente come é importante, mas cuidar da parte emocional envolvida nisso tudo é muito importante, né? Sejam todos, então, mais uma vez aí, muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu gosto muito e é um tema que sempre me perguntam bastante, a gente vai desenvolvendo aí ao longo da noite. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre essa questão do ganho de peso envolvido nas férias, que já começaram a me cobrir de mensagem no direct, perguntando um monte de coisa. E é sobre isso hoje que eu vou falar com vocês. E antes da gente entrar no tema, eu queria conversar um pouco com vocês o seguinte... além dessas perguntas ultimamente que o pessoal tem me feito em relação às férias, essa preocupação do que se comer, do que não se comer, eu tenho sempre muito pensamento de que a gente precisa realmente sempre considerar a porção emocional envolvida ali dentro do emagrecimento, né? Antes de qualquer coisa, antes da gente falar do que fazer, o que não fazer, o porquê fazer, o que ajuda a emagrecer, o que não ajuda a emagrecer, a gente tem que sempre ter esse olhar voltado para a saúde emocional das mulheres. Porque diariamente, no meu consultório, eu atendo mulheres quase sempre, obviamente que dentro da individualidade, da particularidade de cada uma, a demanda, o X da questão acaba sempre sendo o mesmo, que é justamente essa questão emocional. O não saber lidar com a alimentação acaba refletindo no comportamento, o não saber lidar com as emoções acabam refletindo da maneira como a pessoa lida com a alimentação. Então é sempre para mim muito prazeroso falar sobre isso, né? Dentro desse cuidado que eu tenho, desse olhar que eu tenho para essas minhas mulheres, eu falo sempre das minhas pupilas, né? Inclusive eu quero compartilhar com vocês um caso que aconteceu recentemente, antes de eu vir para cá, para Arraial da Ajuda. Para quem não sabe, eu estou viajando, né? Estou passeando, mas eu não ia deixar vocês aqui nunca sem fazer essas lives, porque eu digo sempre que fazer live para mim é prazeroso, fazer live para mim é diversão. Então, voltando ali no caso dessa minha paciente, recentemente, né, ela passou comigo lá pela primeira consulta e aí aconteceu de ser na semana da minha viagem o retorno dela e foi algo que me deixou muito feliz. Sabe aquela coisa que eu falo para vocês que me arrepia couro cabeludo, né, quando alguma situação emocionante acontece, quando eu vejo uma transformação muito grande de uma paciente? Foi o que aconteceu com essa paciente, porque olha só a história dela como é que era. Ela é uma mãe de família que trabalha fora, né? Sempre colocou sobre ela ali uma demanda muito grande e com o passar dos anos ela foi ganhando peso e isso veio junto com ela uma carga de ansiedade muito grande. Ela começou a buscar emagrecimento nessas dietas restritivas, tudo que ela via que oferecia uma solução rápida, ela fez. Aí ela já tomou medicamento para emagrecer. E o que acabou acontecendo ao longo desses processos todos aí que ela viveu? Era algo tão restritivo, era algo tão
tão violento emocionalmente para ela, que ela acabava tendo reganho de peso depois de um certo tempo, né? Aquilo acontecia que voltava tudo de novo, porque era tão restrito, era tão difícil de ser mantido, que ela realmente não conseguia manter por muito tempo. E aquilo foi gerando nela feridas, ela foi ficando emocionalmente machucada, essa ansiedade aumentou muito, ela começou de novo a olhar para a comida como um escape, como algo que ela buscava conforto realmente. Então tudo aquilo que faltava a ela por meio das emoções era onde ela buscava na comida, né? Esse conforto, e com isso ela ganhou muito peso, né? Então muito mais do que ela tinha emagrecido, ela teve reganho de peso. E aí ela veio comigo para consulta, enfim, né? E trabalhamos toda essa parte emocional, e lá no retorno dela, na semana que eu viajei, ela estava me contando que ela foi assim extraordinária. Ela falou: Fernanda, eu não sei o que é que acontece, mas daquele dia que eu saí daqui do teu consultório, é como se tivesse virado uma chave na minha cabeça, e que toda a culpa que eu carreguei sobre mim durante anos, por não comer direito, por não me relacionar direito com a alimentação, tudo aquilo que eu julgava errado quando eu olhava para a comida, acabou naquele dia da consulta, acabou quando eu entendi que a comida é o meu aliado, que a comida não precisa ser o meu refúgio. E aí, gente, o que acontece? Ela começou a ter prazer em levar a comida dela para o trabalho, porque ela comia, dentro daquela demanda emocional dela, daquela instabilidade, ela comia tudo que ela tinha pela frente, né? Ela não escolhia, ela não era seletiva, ela simplesmente comia, né? E aí, então ela não tinha essa relação amorosa com a comida, de cuidado. Então ela comia, mas como uma máquina, simplesmente comendo, abrindo a boca e comendo, sem que realmente aquilo significasse algo para ela. E aí houve então essa mudança de comportamento, e foi algo tão extraordinário escutar isso dela, porque é uma pessoa que eu conheço, é uma pessoa que eu sei um pouco da história da vida dela, e saber que hoje, né, depois de ter passado por essa consulta aí, depois de ter passado por esse atendimento, ela está se relacionando de maneira tão leve com o alimento, me faz muito feliz, sabe? Me faz realmente crer que eu estou no caminho certo, me faz cada vez mais querer isso para a minha vida e querer isso para as pessoas que eu atendo, porque eu acho que é isso que faz, né, todo sentido, é a gente realmente promover a transformação na vida das pessoas, transformação positiva, poder ser instrumento aí de mudanças tão lindas, né, na vida de alguém, e isso realmente me faz assim muito, muito, muito feliz. Outra coisa que eu quero falar com vocês, eu vou desenvolvendo esse tema então com vocês, e eu quero conversar com vocês hoje então justamente sobre essa questão do ganho de peso durante férias, durante viagem. Vocês podem colocar as perguntas de vocês aqui nos comentários, que eu quero saber se alguém tem dúvida também em relação a esse tema. Uma coisa que já me perguntaram hoje, quando eu coloquei lá que qual seria o tema, botaram para mim lá assim: Fernanda, toda vez que eu chego de viagem, eu percebo que eu ganhei ali peso, né? Eu subo na balança, tá diferente, eu coloco uma roupa e eu sinto que ela tá mais apertada, e eu tenho certeza que isso pode acontecer com muitos de vocês, acontece comigo também, às vezes já aconteceu, hoje nem tanto, porque eu já lido com algumas coisas diferentes aí na minha cabeça, mas é algo muito comum durante o período de férias, é a pessoa ganhar peso. Gente, e o que acontece? Alguém sabe me dizer então, o que é esse ganho de peso aí que as pessoas veem ou observam pós-férias? Né? Da onde vem? O que acontece? Já aconteceu com você? Coloca para mim aqui nos comentários. Muitas vezes, quando a gente viaja, a gente acaba mudando um pouco a nossa alimentação, ou às vezes mudando muito essa alimentação. Então, uma alimentação que às vezes lá na sua casa, quando você está em casa, você segue uma rotina de café da manhã, de lanche da manhã, de almoço, de lanche, de jantar, quando a gente viaja, isso acaba mudando radicalmente. E aí você vai comer muitas vezes ali alimentos mais ricos em carboidrato, você excede um pouquinho no álcool, acontece que muitas vezes o intestino ali funciona um pouco mais lentamente, e tudo isso acaba trazendo uma retenção de líquido maior para o teu organismo. Isso não significa que isso seja gordura, tá, gente? Muitas vezes chega ali lá no meu consultório, ali eu vejo gente chegando lá no final de janeiro e fala: nossa, Fernanda do céu, engordei 3 quilos.
E aí a gente ajusta a alimentação, muda algumas pequenas coisas ali pontuais, realmente aonde eu vejo que é necessário. E ali dentro de poucos dias a pessoa acaba recuperando aquele peso. Então aquilo ali não é gordura. Sabe por quê? Para que realmente tenha ganho de gordura numa pessoa, é preciso que ela tenha um superávit calórico de 7.700 calorias. Então, quando você está com um excesso de 7.700 calorias ingerida, isso tende a virar 1 quilo de gordura. Então você imagina, claro que alguma coisa desse peso ganhado em férias pode sim ser ali um pouquinho de gordura, mas grande parte disso, gente, é retenção de líquido. Sabe por quê? Eu não falei aqui no começo para vocês que quando a gente ingere um pouco mais de carboidrato, quando a gente viaja, a gente acaba ingerindo um pouco mais de carboidrato. Essa elevação da ingestão de carboidrato, né, a presença desse excesso de carboidrato dentro do nosso organismo, ele faz com que a gente puxe um pouco mais de água ali para dentro das células. Porque a glicose, o carboidrato, ele tem uma simpatia pela água. Então, isso chama hidrofilia, ele é hidrofílico. Então, ele puxa a água para dentro da célula e com isso a célula fica mais túrgida, mais inchadinha. É uma célula que fica mais ruchunchuda. E essas células, elas estão no corpo inteiro, elas estão na perna, na barriga, nas costas, no bumbum, no braço, no rosto, no pescoço. Então é onde você percebe aquela retenção, né, hídrica. E aí realmente, então quando essa pessoa chega de viagem e volta aos hábitos, isso tudo tende a normalizar. Por quê? Porque você volta com a sua rotina de alimentação, esse excesso de líquido, ele é naturalmente eliminado pelo teu organismo, e aí você vai voltando. E o que a gente pode fazer, né? Então, como me perguntaram lá, mandaram um direct, Fernanda, e o que fazer então para poder perder esse peso mais rápido, o que fazer para voltar no peso normal diante da viagem? Vou compartilhar com vocês algumas estratégias que são interessantes e que são importantes e que funcionam principalmente. Primeira delas, você se acalmar. Se acalma, fica tranquila, fica tranquilo, né? Entendendo agora que essa elevação, essa mudança no teu peso e essa percepção de que você está mais gordinha, de que está mais acima do teu peso, ela é muito relacionada a líquido. Então se acalma, que vai tudo ficar bem. Uma vez que você se acalmou, volta à tua rotina de alimentação, escolhe alimentos que são mais ricos em antioxidantes, em fibras, em minerais, em vitaminas. Então capricha ali nos vegetais, capricha nas frutas, capricha na água, beba muita água. As pessoas têm uma falsa ideia de que quando bebe muita água, nossa, eu escuto muito isso, né? Assim, nossa, Fernanda, eu bebo muita água, então, consequentemente, eu acho que eu vou inchar mais, eu vou reter mais líquido. Não! Quanto mais líquido a gente bebe, quanto mais água você bebe, mais você ajuda o seu organismo a eliminar esse excesso de água que está lá dentro da célula acumuladinho. Então, é preciso sim beber mais água. Outra coisa muito comum nas pessoas que viajam é que o intestino fica mais lento. O intestino está muito relacionado ao cérebro, né? Sempre falo isso para vocês aqui nas lives. Então, uma vez que o intestino está totalmente relacionado ao cérebro, né, a tudo que acontece lá, qualquer mudança, o mínimo de mudança é perceptível para o cérebro. Isso faz para que muitas pessoas o intestino fica lento, ele fica preguiçoso, ele não funciona direito. Quando a pessoa não vai ao banheiro fazer, né, evacuar ali diariamente, isso tende também a gerar ali um inchaço na barriga. Muito comum pessoas viajarem e ficarem lá 2, 3, 4 dias sem evacuarem. Isso faz também com que você perceba essa alteração no teu peso. Você está com um acúmulo ali de fezes, né? Então tem material ali dentro, né? Do material pesado, algo que te oferece tanto volume como peso dentro do teu organismo. Então, da mesma forma que você deve beber água, que você deve voltar à sua rotina, que você deve se acalmar,
você deve fazer uma boa ingestão de alimentos ricos em fibras. Então seleciona ali cereais integrais, a aveia, a chia, né? Gosto muito ali da quinoa, uma granola, escolha bem a sua granola, né? Olha se ela não tem ali muito açúcar, mas é um excelente cereal integral também. Coloca junto na tua alimentação. Então, todo esse conjunto de frutas, de vegetais, de água, de fibras, vão fazer com que você volte ao seu peso ali, né, anterior, antes da viagem. Muitas vezes, inclusive, quando você traz esses hábitos para a sua vida, isso promove também emagrecimento, porque teu organismo ele vai se adequando a uma rotina mais equilibrada de metabolismo. Vocês se recordam na última live, quando eu falei para vocês o que era metabolismo? Metabolismo é um conjunto de reações químicas que acontecem dentro do nosso organismo. Então, se são reações químicas, eu preciso de elementos químicos para que meu metabolismo funcione bem. E quem é que nos dá esses elementos químicos? As frutas, os vegetais, os cereais integrais, a água. Então, por isso que a base dessa alimentação, ela precisa estar boa, ela precisa estar equilibrada, para que seu organismo vá ali eliminando aquele excesso de líquido e isso promova esse equilíbrio novamente do teu organismo. Aí, outra pergunta que perguntaram assim para mim, Fernanda, procedimentos estéticos ajudam nesse momento, né? Como criolipólise, drenagem linfática, né? Resolvem, né? Ajudam, gente, mas não fazem milagre, tá bom? Pensando em retenção de líquidos, por que a drenagem linfática eu gosto dela? Porque se a gente está com líquido acumulado ali nas células, né? Nesse espaço, né? Intra e extracelular, o movimento da drenagem linfática, né? Vocês podem observar, quem já fez drenagem linfática sabe que a massagista, a terapeuta ali, ela vai conduzindo o movimento para levar ela vai conduzindo o movimento, levando esse excesso de líquido para os gânglios, para as glândulas linfáticas, que é como se fosse um ralinho de água que a gente tem em diversos pontos do nosso organismo. A gente tem aqui próximo ao pescoço, a gente tem perto da axila, a gente tem na virilha, a gente tem atrás do joelho. Então, vocês podem ver, por isso que a massagista faz esse movimento aqui, conduzindo lá para esses ralinhos, para ajudar a eliminar esse excesso de líquido. Mas uma coisa importante, tá? Massagem, drenagem linfática não é massagem modeladora. Só modelaria o seu corpo, mudaria o seu corpo se você fosse uma massinha de modelar. Caso contrário, não modela. Ela ajuda, por quê? Por que a gente percebe uma mudança no corpo quando você faz uma drenagem? Porque justamente a massagista conduz esse excesso de líquido para sair dali e você acaba percebendo as suas curvas do corpo. E então, quer dizer, por que isso às vezes esse efeito não é duradouro? Porque se você não mantém uma alimentação equilibrada, se você não faz tudo isso que eu falei, esse líquido tende de novo a acumular no teu organismo e você vai ter que de novo deitar lá na maca para ela fazer mais massagem em você. Por isso que tem que ser algo, essa massagem da drenagem linfática é algo contínuo. É algo que você faz e está sempre fazendo, né? Para que você continue percebendo os resultados. Criolipólise, né? Criolipólise, para quem não conhece, é aquela que você encosta na pele assim e que congela, que o pessoal fala que congela a gordurinha, e porque congela a gordurinha e elimina essa gordura ali nas fezes, na urina. Viram isso? Põe pra mim aqui, joinha, se vocês já escutaram isso. Pra quem já viu, quem já ouviu isso. Quem já escutou que criolipólise congela a gordura para que essa célula de gordura a gente exploda ela rompa ali a membrana e essa gordura vai ser eliminada nas fezes ou na urina. Muita gente já escutou, né? Isso, olha aí, que legal. Muito bem, exatamente. E aí, vocês acham que isso aí tá certo, gente? Não tá. Não tá. Sabia disso? Tô eu aqui, ó, quebrando mais um mito, né? Que eu falei aí pra vocês. O que vocês acham que é verdade? Eu digo que não. Por quê? O que acontece? Gente, não existe isso no nosso metabolismo de você quebrar uma gordura e ela ser eliminada nas fezes ou na urina. A gordura, para ela ser oxidada, para que ela seja realmente retirada ali do seu organismo, ela precisa passar pelo processo de oxidação. Ela tem que ser levada lá para dentro de um elementozinho pequenininho dentro da célula que chama mitocôndria.
para que ela seja oxidada e aquilo ali é aproveitado como gordura. Então, não é isso. Sabe aonde funciona? Por exemplo, o que eu acho legal? Por exemplo, é você fazer uma sessão dessa criolipólise ou de algum outro procedimento estético e em seguida, por exemplo, você fazer um exercício físico vigoroso, que vai realmente queimar, usar aquela gordura que está disponível mais facilmente ali como fonte de energia. Aí é legal, porque você está dando um estímulo para o seu organismo usar aquela gordura que está ali circulante para que ele queime aquela gordura e produza energia daquilo. Agora, milagre não faz, tá? Uma frase que eu li esses dias, vou compartilhar com vocês, que eu achei extraordinário, né? Que fala que Jesus faz milagre e ele dá, ele não cobra. O homem não faz e cobra, né? Então, e é isso. Então, não entendam procedimento estético como algo milagroso. Muito bom, ajuda muito, muito legal, mas simplesmente assim é um auxílio. São coadjuvantes dentro de algo que você faz com frequência, algo que realmente funcione e que você consiga levar para a sua vida, para todos os dias ali. Façam perguntas para mim aqui, ó, nos comentários agora pode começar a subir pergunta aí. O que vocês querem saber sobre essa questão do ganho de peso durante as férias? O que vocês querem saber dos procedimentos estéticos? O que vocês têm dúvidas? Vocês sabiam que drenagem linfática, o que eu falei lá no começo, que drenagem linfática não elimina gordura, elimina líquido? Porque é uma coisa também que eu vejo muito nas clínicas de estética aí, pessoal vendendo drenagem linfática para eliminar gordura, não elimina, né? Não tem jeito, a gente não consegue. Uma vez que eu sei que para a gordura ser eliminada, eu preciso fazer com que essa gordura passe pelo processo de oxidação lá dentro da célula, não tem massagem que vai conseguir eliminar essa gordura, viu, gente? Né? Ajuda. Deixa eu ver aqui o que a Ana perguntou. Tem uma dica de como não ganhar peso nas férias? Tenho, Ana, tenho super. Eu sempre tenho mostrado aqui, né, de manhã cedo, que, por exemplo, o que é que eu tenho tomado de café da manhã aqui nas férias. Então, eu sempre tento me alimentar bem, não deixo de comer as coisas que eu gosto, como um bolo, como alguma coisinha, mas eu tento, na maior parte das vezes, me manter bem e comer até que eu me sinta satisfeita. Eu não como para me sentir cheia, empapuçada, né? Eu como para me sentir satisfeita. Então, aquilo que eu comi me deixou satisfeita, eu fico bem. Na próxima refeição eu tô bem. E assim eu vou tentando ao máximo seguir a minha rotina, mas sem me privar das coisas boas. Principalmente aqui na Bahia, né, gente? Bahia, ô terra para ter coisa gostosa, essa tal dessa Bahia. Amo aqui. Então, Ana, a dica de você não ganhar peso durante as férias é você tentar ao máximo se manter ali equilibrada, mas sem se privar, sem sofrer, beber muita água. Uma coisa que a gente não tem hábito de fazer em viagem é beber água. Então, beba mais água e sempre que possível pratique exercício físico. Vocês estão vendo que essa minha viagem aqui, eu acordo cedo, eu vou correr na praia, eu tenho caminhado, eu tenho procurado me exercitar, justamente para que eu não saia da rotina, porque inclusive o meu corpo sente falta disso. Eu já estou acostumada. A Priscila perguntou, Pri querida, Priscila perguntou, dieta cetogênica é saudável? Pri, o que acontece? Toda estratégia nutricional, seja ela dieta cetogênica, dieta, sei lá, dieta da proteína do cã, todo tipo de dieta específica com esses nomes, né, low carb, que a gente vê, ela tem uma importância dentro de algo que já está dando certo. Qualquer que seja a estratégia utilizada pensando em emagrecimento, se essa for a sua dúvida, se for pensando em emagrecimento, a dieta cetogênica pode sim ter o lugar dela, ter a aplicabilidade dela, mas só depois que a gente arrumou a casa. Então, primeiro, não se entra nunca com ninguém de cara com uma dessas dietas aí já, jejum intermitente, dieta cetogênica, paleolítica, dieta do cã, antes de você arrumar a casa e a pessoa entender primeiro o processo. Uma vez que a pessoa entendeu o processo do emagrecimento, uma vez que a pessoa, né, se colocou realmente ali no processo, as estratégias elas podem ser úteis ali dentro do contexto de cada alimentação. Então, assim, dieta cetogênica é saudável? Pode ser, não para todo mundo. E muito bem orientada. Dieta cetogênica não significa comer gordura saturada em excesso, tá, gente? É tudo no equilíbrio, tudo no equilíbrio. A gente não precisa se privar de frutas, então tem alimentos específicos ali dentro dessa estratégia cetogênica
E tudo que é estratégia, ela é usada por tempo determinado. A gente não segue aí o resto da vida, certo? A gente tem um tempo determinado para fazer. Deixa eu ver, teve mais pergunta aqui. Reeducação é melhor indicada? Ercila, sem dúvida. Sempre reeducação é a melhor coisa. Então, arruma primeiro a base, entende o processo. Sabe uma coisa importante, gente, que sempre me perguntam em relação ao emagrecimento? Não é nem na questão até de me perguntar, é algo que eu percebo. Que enquanto a pessoa não se ama, eu vejo que ela não está pronta para entrar no processo de emagrecimento. Por que é importante a gente começar todo o processo de emagrecimento primeiro com uma reeducação de hábitos? Porque muitas vezes, por exemplo, as minhas alunas ou as minhas pacientes de consultório, o que eu percebo delas muitas vezes é que elas estão tristes com elas mesmas. Elas já estão num nível assim de frustração tão grande que ela não está se amando. Então, enquanto você não estiver se amando, você não pode pensar num processo de emagrecimento. Sabe por quê? Porque você vai pensar nisso como punição. Nossa, eu tô gorda, eu tô horrorosa, eu não tô me amando, então eu vou emagrecer. Isso para você vira uma punição. Então, por isso que é tão importante, primeiro, a gente olhar essa questão emocional, olhar primeiro para dentro de você aprender a se colocar como prioridade, você aprender a se amar, porque uma vez que você aprendeu a se amar, uma vez que você aprendeu a amar seu corpo, tudo aquilo que a gente fizer vai dar certo, porque você vai viver com prazer esse processo. Em quanto tempo consigo transformar a reeducação em rotina? Fer, querida, tem alguns estudos que mostram pra gente que tudo aquilo que a gente faz por 21 dias, fazendo do mesmo jeito, do mesmo horário, tentando seguir mais ou menos esses mesmos horários, isso entra na nossa cabeça, vira hábito, desde que a gente consiga fazer aquilo por 21 dias. Isso vale para tudo, não só para reeducação alimentar, como para exercício físico. Então, por exemplo, tem muita gente que começa a academia, que começa a treinar, começa a fazer exercício, na primeira semana faz uma semana, depois na segunda já procrastina, não vai, na terceira não vai, inventa desculpa, não consegue entrar na academia mais, não faz, né? Enfim, não vai. E aí a pessoa nem dá tempo desses 21 dias. Então, tudo aquilo que você quiser promover, mudança na tua vida, faça durante 21 dias seguidos. Então, reeducação alimentar, acorde de manhã, se você faz seu café da manhã, coma direitinho, coma com prazer, né? Faça com que aquilo entre na tua rotina, que faça parte da tua vida, tenha prazer. Então, principalmente a questão do prazer, viu, gente? Coloca isso na tua vida como prioridade. Viver processo de emagrecimento precisa ser prazeroso, precisa ser gostoso, precisa ser leve, precisa ser feliz. Então, traga isso para a sua vida. Então, anota aí, pega um papel e uma caneta e anota aí. Passo 1. Se livra da culpa que você coloca sobre você quando você come em excesso. Primeira coisa, se livra da culpa. Vou explicar um pouquinho para vocês isso, tá, gente? Quando a gente tem essa consciência culpada de que você comeu em excesso, você já se julgou, você já se condenou, você já está se vendo como uma pessoa culpada que não tem mais jeito. Então, para de olhar para você como uma pessoa fracassada, uma pessoa que não consegue mais, uma pessoa que não dá certo. Você não é isso, tá bom? Você não é. E eu falo isso para você com base em tudo que eu vivo nos meus atendimentos, com base com tudo que eu vivo nos meus cursos, tudo que eu vejo, tudo que eu oriento. Você é muito mais do que você pensa e você é muito mais capaz do que você possa pensar. Repetindo, passo 1 dos 10 passos que a gente vai falar. Livre-se da culpa que você coloca sobre você quando você come em excesso. Vai juntando aí. Vocês vão ver que esses 10 passos aí lá no final vai fazer todo sentido para a sua vida. Hoje está fazendo 8 meses de persistência de nutrição descomplicada. Edivaldo! Parabéns, querido, que lindo, meu paciente querido, alcançou um resultado, olha a coisa mais linda, a esposa dele, a Nilva, então, Nilva esses dias comemorou que foi a primeira vez que ela voltou ao peso dela de antes de casar,
e feliz, comendo de tudo, como eu sempre falo, né? Comendo de tudo, só não tudo, entendendo que a nutrição pode sim ser descomplicada, pode ser feliz, pode ser prazerosa. Se vocês gostaram, coloquem lá. Se não gostaram, também me falem. E o que vocês quiserem mais saber aí que a gente vai falando. Nem quero ir embora, adoro ficar aqui. Um beijo, que Deus abençoe todos vocês, que Deus nos abençoe. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Muito obrigada pela participação de todos.